Mentoria é outro projeto do canal de podcast O Marqueteiro, sob a condução do professor Luiz Cláudio Zenoni, idealizador e gestor do canal. A mentoria tem como propósito estimular reflexões e discussões sobre as mais atualizadas ferramentas e práticas do marketing moderno. Os ouvintes poderão se aprofundar nas estratégias e táticas do setor, adquirindo insights valiosos para suas carreiras e negócios. Uma oportunidade única de aprender e impulsionar seus negócios e carreira no mundo do marketing. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você é advogado, atua na área civil, criminal, esportiva, área ambiental, área trabalhista, entre outras áreas do direito, você está no lugar certo. Nós estamos discutindo, refletindo nesta temporada esta aproximação do marketing junto a estas atividades jurídicas, ajudando advogados, escritórios de advocacia a ter as suas estratégias, as suas ações comerciais, as suas ações de marca, que elas possam ser mais eficientes e elas possam ser mais eficazes nesse mercado competitivo. E hoje nós vamos falar da ética na publicidade jurídica, navegando nas águas de transparência e responsabilidade. Já estamos falando sobre essas questões de ética nos últimos episódios, né? Nós já estamos no 4º episódio desta temporada, onde o foco justamente é a atividade jurídica, é o marketing jurídico. E na semana passada nós falamos desta aproximação do marketing junto às atividades jurídicas sob o olhar das normas, dos regulamentos, e falamos um pouco do papel da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, criando uma norma, um regulamento para que essa prática não fuja das questões éticas e morais tão importantes para essa profissão, né? A profissão do advogado e essas atividades que estão relacionadas à área jurídica. Mas, antes de entrarmos propriamente nesse tema, nós já começamos a receber aqui no canal de podcast O Marqueteiro algumas mensagens que chegam até a nossa central de relacionamento do canal, através do WhatsApp, através das próprias plataformas, né, que o projeto utiliza para divulgar o seu conteúdo, como o YouTube, como o Spotify, como o Google Podcast, e todas essas plataformas acabam tendo espaço para que os ouvintes possam mandar informações. E nós vamos compilando, e na medida que é possível, nós vamos respondendo, né? E nós recebemos uma mensagem que veio pelo WhatsApp da Camila. A Camila é da região de São Paulo. Ela disse o seguinte: olá, pessoal do podcast O Marqueteiro, e especialista da área jurídica. Meu nome é Camila, sou advogada de São Paulo e achei fascinante a discussão sobre a importância do marketing jurídico alinhado às normas da OAB, considerando a crescente digitalização, como vocês sugerem que os advogados se destaquem no ambiente online, mantendo a ética e a credibilidade que são tão cruciais à nossa profissão. Bom, Camila, nós, nos últimos episódios, eu não sei se você assistiu o episódio anterior, o 3º episódio desta temporada, nós falamos bastante sobre como isso pode ser feito, né? Tomando cuidado, primeiramente, lendo adequadamente, né, com detalhe, as normas, né, da OAB, né, que tratam especificamente das atividades de comunicação. Obviamente que também tem que se colocar o bom senso, né, as questões de responsabilidade social, incluir nestas normas, né, não podemos deixar tudo por conta das normas, mas temos que usar o bom senso, temos que olhar as características sociais, culturais das regiões e fazer as adaptações necessárias
Não podemos esperar apenas que a regra determine o que deve ser feito. Nós temos que também ter esta sensibilidade de não ultrapassar os limites da moral, os limites da ética, os limites da responsabilidade. Isso é extremamente importante. Então, o primeiro ponto que nós falamos bastante, olhe as regras, olhe as normas e crie uma estratégia de acordo com estas possibilidades, né? Com estas características deste segmento. É claro que também você deve observar como os advogados, como os escritórios, eles estão atuando. É bom, é importante fazer um benchmarking, né? Verificar boas práticas, olhar nos sites, né? Nas empresas que cuidam desta parte da legislação que diz respeito ao atendimento a cliente e ver as reclamações que estão tendo. É importante fazer um benchmarking, né? Hoje você pode entrar no Reclame Aqui, em outras plataformas de reclamação, e você tem acesso quais são as reclamações que estão sendo feitas referente às ações, né, que esta atividade jurídica vem desempenhando. Então, você observa o conjunto de reclamações e vai montando a sua estratégia. Além disso, você tem que dar uma olhada em qual atividade você vai atuar. Você vai atuar no direito esportivo? Então, eu quero saber um pouquinho dessas características, o que está acontecendo, quais são as regras específicas desta atividade, né? Saber como o mercado esportivo ele atua, né? Nós sabemos que o esporte tem diversas modalidades esportivas, cada uma tem algumas características diferentes uma das outras. Você tem que observar as confederações, as federações que tratam, regulamentam essa atividade e ficar bem atento, né, a estas normas específicas desta atividade. E também, né, Camila, você deve observar a amplitude da sua atuação, né? Você vai trabalhar com redes sociais, você vai trabalhar com aplicativos, você vai trabalhar com sites, você vai trabalhar com escritórios físicos, né? Você vai ter um escritório físico. Essa cobertura e abrangência do mercado, ela é fundamental. Então, identificar o seu mix de serviço, ou seja, todas as atividades que você vai realizar, depois entender como você vai se relacionar com estas pessoas, identificando as características delas, e depois saber quais serão as ferramentas que você vai utilizar para a sua atividade comercial. Vai ser só física, vai ser física e online, vai ser só online, e saber quais são as plataformas que você deverá utilizar. Então, você vê que é um conjunto de elementos que você utiliza sob o olhar das normas, dos regulamentos da área jurídica, né? Sobretudo o que a OAB determina como ético, determina como moral, observando bem em detalhe a maneira que você deve atuar junto a esse mercado. Então, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Camila. Qualquer coisa, você volta a enviar uma mensagem que nós vamos respondendo. Eu vou selecionar mais um aqui, nós recebemos alguns durante a semana, e eu vou pegar aqui um ouvinte, o Rafael, lá da região do Rio de Janeiro, né? E ele diz o seguinte: e aí, equipe do podcast O Marqueteiro? Eu sou o Rafael, um advogado carioca interessado em explorar estratégias de marketing jurídico. Com o aumento da competição na área, especialmente em grandes centros urbanos, como vocês sugerem que os profissionais do Rio de Janeiro podem se destacar de maneira autêntica e eficaz. Bom, o Rafael, né? Rafael, é o seguinte, nós falamos bastante sobre isso nos últimos episódios. Nós falamos da concorrência, né? E a concorrência é algo que tem que ser observado em todos os segmentos, né? Você tem aqueles concorrentes que interferem
de forma mais direta na sua atividade, ou seja, aqueles concorrentes que desenvolvem o mesmo tipo de serviço, atendem o mesmo tipo de segmento de mercado, né, e que estão diretamente atuando na sua área, né, na sua região de atuação, e você tem os concorrentes indiretos, que não necessariamente atuam na mesma região, não necessariamente têm o mesmo tipo de serviço, né, prestam o mesmo tipo de serviço, mas potencialmente podem, né, desejar atuar, né, e tem potencial para isso, né? Então é um concorrente que você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes ele começa de uma hora para outra a atuar no seu mercado e quando você percebe, ele já está tirando uma fatia significativa. O importante é você ficar atento, mapear todas as empresas que podem interferir na sua atividade comercial, que pode concorrer diretamente com você, fazer também uma atividade de benchmark, verificando o que ele tem de ponto forte, o que ele tem de ponto fraco. Todas as empresas têm isso, né? Ninguém é bom em tudo. Muitas vezes o advogado tem uma expertise, tem um conhecimento muito forte numa determinada área de atuação, mas às vezes ele tem um ponto fraco, às vezes o preço não é competitivo, às vezes, ou seja, o honorário, né? O honorário não é alto, não é competitivo, muitas vezes ele não tem um atendimento eficiente, muitas vezes ele não está atuando nas redes sociais de uma maneira adequada, enfim, pode ser diversos motivos que determinem pontos fracos. Então é importante que você identifique esses pontos fracos e identifique os pontos fortes desses concorrentes. Num ponto forte que esse concorrente tem, você tenta se aproximar, né? Você tenta prestar o mesmo serviço, atuar da mesma maneira que esse concorrente atua. E você deve focar as suas ações com mais ênfase, com força, com determinação, nos pontos fracos dele. Então você vai verificar se, de repente, o atendimento dele não é adequado, né? Então você se aproxima do ponto forte que ele tem e, como diferencial, você atua na parte fraca, no atendimento, você tem um atendimento de excelência, um atendimento premium. E aí o seu cliente vai observar e vai falar: opa, espera um pouquinho. Essa empresa aqui, ela tem o mesmo tipo de serviço, né? Tem esse ponto forte igual a esta outra empresa. Mas essa daqui tem um diferencial. O atendimento é um atendimento diferenciado, é um atendimento premium. E vai acabar optando por sua empresa. Então, é uma estratégia, obviamente, que você tem que fazer uma pesquisa de mercado e verificar se esse cliente, se esse potencial cliente, se essa característica de cliente vai valorizar esse tipo de ação. Porque muitas vezes o cliente vai dizer, poxa, eu não me importo que o atendimento não possa ser bom, né? Não seja um atendimento premium. O que me interessa realmente é o conhecimento do advogado, e esse tem mais, é um ponto forte desta empresa. Então, você tem que observar, né, sempre de uma forma bem adequada, né, bem acompanhar o mercado e procurar identificar esses pontos fortes e fracos e observando o que gera valor para o cliente, você procurar desenvolver uma estratégia, ok? Rafael, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Então, voltando, né, na próxima semana trazemos mais alguns ouvintes e nessa semana nós estamos falando da ética especificamente na publicidade, né? Em um cenário digital dinâmico, cheio de plataformas, de redes sociais diversas, de aplicativos, de sites, blogs, microblogs, enfim, e-mails, mensagens instantâneas. Então, nesse cenário dinâmico, a ética na publicidade jurídica torna-se uma bússola, é extremamente importante que vai nortear, né,
as ações de marketing e as ações de venda que esse advogado, que esse escritório de advocacia vai desenvolver. Respeito às normas, como foi tema da semana passada, não é apenas uma formalidade. Para quem não assistiu o nosso episódio da semana passada, eu recomendo fortemente que assistam, porque nós falamos disso, do quanto é importante, não só para que você não tenha nenhum tipo de punição, mas também não tenha nenhum tipo de filtro ou barreira por parte do consumidor, porque o consumidor que percebe que você desrespeitou alguma regra, né, moral, alguma regra ética, ele vai te bloquear, né? Ele vai te bloquear não só no sentido digital, não vai querer mais ter acesso ao seu conteúdo, à sua informação, à sua empresa, mas ele vai te bloquear mesmo no que diz respeito à parte de interesse, né, em relação ao seu produto ou serviço. Ele não vai mais querer que você preste nenhum tipo de serviço para ele, né? E o pior, né, que muitas vezes esse consumidor ele te bloqueia e quer que outras pessoas também façam isso, façam o mesmo. Então começa a ter uma divulgação, né, uma propaganda viral, uma publicidade viral, falando mal da sua empresa, né, apresentando falhas que você comete. E isso vai minando a reputação do advogado, vai minando a reputação do escritório de advocacia. Eu atendi já casos de empresas, né, escritórios de advocacia, que o advogado teve que mudar de nome do escritório, né, porque já estava tão mal visto, tão contaminado, que por mais que ele se esforçasse de mudar a sua estratégia, investisse em treinamento, melhorasse o seu atendimento, a marca já estava tão contaminada, com uma imagem tão negativa, que o caminho foi fechar o escritório e lançar um novo escritório com uma nova marca, com uma nova proposta, tamanho o problema, né, a contaminação que a marca apresentava. Então, tem que se tomar muito cuidado para não deixar chegar a esse estágio, né? Então, as normas da OAB funcionam como essa bússola que vai orientando as decisões e a estratégia de marketing aplicada ao segmento jurídico. Mas o alicerce crucial para construir uma reputação é fundamentalmente fazer com que o seu público confie, acredite naquilo que você está desenvolvendo. A confiança, ela é fundamental em todos os segmentos, mas no segmento jurídico, pela própria característica do serviço prestado, ela tem uma importância maior, né? E que deve se tomar muito cuidado. Transparência ela é fundamental, né? Priorize a divulgação transparente de informações, evitando promessas exageradas ou ilusórias. Né? A clareza na comunicação fortalece a relação de confiança com o cliente. Além disso, verificar se tem algum ruído na comunicação. Às vezes você não está usando a linguagem adequada e isso cria, né, uma sensação de falta de transparência. Então, temos que adequar a linguagem, né? Você está na área ambiental, você tem que entender qual é essa linguagem que você vai adotar, né? Quem são os seus clientes, né, que você vai atender, são pessoas da área agrícola, são pessoas ligadas à indústria, são cargos de chefia, são cargos operacionais, como que é a linguagem dessas pessoas, né? Como eles se comunicam, quais são os símbolos que eles utilizam para se comunicar, porque a comunicação nem sempre é verbal, né? O ser humano, ele se comunica como um todo, né? Com o olhar, ele se comunica com as mãos, ele se comunica com a fala, ele se comunica com a postura. Então, tem que se tomar cuidado com a forma com que você vai se comunicar. Além disso, é importante também, né, dentro de não criar ruídos na comunicação,
evitar e conhecer muito bem as ferramentas que você vai utilizar. Cada ferramenta digital tem as suas próprias características, né? Se você for acessar, enviar pelo Twitter, o Twitter tem uma característica, né, de linguagem, em relação à imagem, tamanho de foto, característica da foto. O Instagram é uma outra ferramenta que merece um outro olhar no que diz respeito à forma de comunicação. Se você não usar o veículo da maneira adequada, você pode criar filtros, né? Além disso, olhar muito bem a característica desse consumidor. Tem consumidores que têm uma característica de inovação, então ele gosta de verificar na forma, na mensagem, fatos inovadores. Outros são bem conservadores. Então, dependendo da característica do seu consumidor, você vai ter que adotar uma maneira de se comunicar. Então, essa questão de transparência também diz respeito à forma adequada de se relacionar, de se comunicar com o seu público-alvo, né? Diz respeito à quantidade de filtros, de ruídos que a mensagem pode ter. Outra coisa, garantia de confidencialidade, né, das informações, destacando o compromisso inabalável com o sigilo profissional. Essa abordagem reforça a seriedade do escritório em proteger os interesses dos dados do cliente. Além disso, nós estamos numa época onde existe uma legislação específica que protege os dados, né? A Lei Geral de Proteção dos Dados, ela é algo que tem que ser observado de forma muito atenta, porque você tem que cuidar para que os dados, para que as informações do seu cliente possam ser colocadas de uma maneira segura, né? Possa garantir essa confidencialidade que esse mercado exige. Tem que se tomar muito cuidado em relação a isso, né? Já no passado isso era importante, hoje com o advento da Lei Geral de Proteção dos Dados, o LGPD, isso se tornou mais importante ainda. Além disso, afaste-se de práticas sensacionalistas, né, optando por uma abordagem mais educativa, informativa, né, destacar a expertise que você, como advogado, ou o seu escritório tem, de forma sóbria, responsável e eficaz ao longo do prazo, né? A longo prazo. Então, isso é importante que você tenha uma postura nesse mercado, uma postura que vai determinar que você tem o conhecimento, que você entende do assunto e trabalhar para que essa visão seja percebida pelo cliente ao longo das atividades comerciais, né, das atividades de prestação de serviço. Construção de relacionamento duradouro, né, a ética não apenas é uma obrigação legal, mas uma estratégia inteligente, né? Clientes satisfeitos não apenas retornam, mas eles vão se tornando fidelizados, defensores da sua marca, né, do seu escritório, de você como um profissional, e eles acabam recomendando para outras empresas, para as outras pessoas de forma positiva. O boca a boca, em qualquer tipo de mercado, é algo extremamente importante, ainda mais quando você atua no mercado onde exista algumas limitações no que diz respeito às práticas de comunicação, né? Algumas formas de propaganda, de promoção, de merchandising, elas não podem ser realizadas. Então, o testemunho, boca a boca, né, falar positivamente do seu serviço, da sua empresa, torna-se algo fundamental, torna-se algo estratégico. Além disso, né, mantenha-se atualizado sobre as normas. Normas mudam, né? Elas estão sempre em evolução, vão surgindo novas ferramentas, vão surgindo, aparecem mudanças ambientais, mudanças econômicas, mudanças sociais, mudanças culturais, mudanças legais, e é importante que você esteja sempre acompanhando as
mudanças, né, essas evoluções normativas referente à tua área de atuação. Não só o que diz respeito à ordem dos advogados, mas também a partir das áreas de atuação do seu serviço ou da sua empresa, do seu escritório. Então, se na área ambiental está acontecendo mudanças na legislação, é importante ficar atento, né? Um advogado ele tem que estar extremamente atento às mudanças no ambiente, sobretudo nas mudanças que ocorrem na área legal, né? Então é importante que você acompanhe. Isso não apenas evita problemas, mas também demonstra o seu compromisso, a sua preocupação de estar constantemente atualizado. Isso é importante. Então, se você seguir esses princípios éticos, né, os advogados não apenas cumprem essas obrigações legais, mas também constroem uma base sólida para o marketing jurídico autêntico e impactante na área digital. Eu acho que, com base nesse material, né, vamos respondendo também a Camila e o Rafael, que perguntam sobre isso, né? E eu acho que no nosso bate-papo de hoje ficou mais evidente, né, esta importância, primeiro, de, sim, fazer marketing, desmistificar que marketing é apenas para as empresas que vendem produtos ligados ao varejo, empresas que estão na área industrial. Na área de serviço, o marketing ele é extremamente importante. O marketing tem as características, né, focadas no serviço, né? O serviço tem as suas especificidades de intangibilidade, né? Tem as questões relacionadas a não ter estoque, enfim, tem algumas características que nós vamos falar em episódios posteriores, mas estas características dos serviços e as características dos serviços na área jurídica faz com que o marketing necessite ter uma adaptação. E o marketing é importante porque ele trata desta aproximação das empresas, dos serviços aos seus clientes, aos consumidores, né? E essa aproximação ela vai se tornando mais eficiente e eficaz na medida que o marketing cumpra, né, o seu papel. Então, espero que esse quarto episódio, possa ter auxiliado um pouco mais a sua atividade, possa ter auxiliado o seu escritório, e peço mais uma vez que utilizem os canais aí de relacionamento para mandar mensagem e, se possível, sigam o nosso canal no YouTube, no Spotify, no Google Podcast, em outras plataformas que o nosso projeto ele está presente. Não esqueçam também de acompanhar os outros projetos, né, do marqueteiro, como os e-books. Vocês podem encontrar o livro Marketing Jurídico na Amazon, né? Seria interessante que vocês acompanhassem também através deste mecanismo, e também outras atividades, cursos que o projeto vai desenvolvendo e vai abraçando, né? Então, eu agradeço a presença de todos e até o nosso próximo episódio. Até lá. Um mercado altamente competitivo, destacar-se através de uma autenticidade é fundamental. Concentre-se em construir uma identidade de marca genuína, alinhada aos valores fundamentais da empresa. Comunique de maneira transparente, destacando o propósito e a missão de sua marca. Envolver-se em causas sociais relevantes e sustentabilidade também pode ser uma maneira poderosa de diferenciar sua marca. Os consumidores modernos valorizam empresas que demonstram responsabilidade social e ambiental. Ao demonstrar um compromisso genuíno com o bem-estar da sociedade e do meio ambiente, sua marca pode ganhar a lealdade dos consumidores
e se destacar em um mercado competitivo. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.